Olá, galerinha, boa noite a todos. Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, né? Quando nós falamos de gerenciamento, nada mais é do que organização, né? Organização. O que isso quer dizer, pessoal? O lixo que é produzido dentro dos hospitais, né? A gente chama de resíduos, certo? Resíduos. E a organização desses resíduos que são produzidos dentro dos hospitais a gente chama de gerenciamento, certo? Então, o que acontece, pessoal? A gente sabe que o lixo produzido dentro dos hospitais, eles são ali de diversas origens, né? Pode ser sangue, pessoal. Pode ser agulha, pode ser seringa, né? A gente tem ali diversos tipos de lixos que são produzidos dentro dos hospitais. Então, para que essa divisão aconteça de forma organizada, nós precisamos fazer o quê? O gerenciamento desses produtos. O que seria esse gerenciamento? Organizar, separar esses tipos de lixos que são produzidos dentro do ambiente hospitalar. Ok? Vamos lá. O manejo dos resíduos de serviço de saúde é o conjunto de ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos gerados. Deve focar os aspectos intras e extras do estabelecimento, indo desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas, né? O que isso quer dizer, pessoal? Que a organização do lixo, dos resíduos dentro dos hospitais, ela segue o quê? Etapas, né? E que essa organização, pessoal, ela compreende desde o aspecto intra-estabelecimento ou intra-hospitalar ou extra-estabelecimento, onde a população, os profissionais, eles devem se preocupar não só com o que é produzido, né, com essa organização dentro do hospital, mas também fora ali do estabelecimento de saúde. E que a organização, né, esse manejo desses resíduos que são produzidos dentro dos hospitais obedece o quê? As etapas, né? Todo serviço que nós vamos fazer de forma organizada, nós devemos ter um processo de etapas, certo? Existem, né, os 5 grupos, a gente vai ver as etapas, mas existem os 5 grupos, né, dos tipos de lixo que são produzidos, né, dentro dali de estabelecimento de saúde, certo? Quais são esses grupos, né? A gente tem o grupo A, né, onde está relacionado ali com o risco biológico, né, que se encaixa ali a bolsa de sangue, frasco, né, substâncias vencidas, certo? A gente fala ali do grupo B, que é aquele risco químico, ali onde a gente está envolvendo ali substâncias químicas, certo? A gente fala também do grupo C, né, que é o risco radioativo. A gente fala de produtos de imagem, produtos de raio-x, certo? Tem também, pessoal, o grupo D, que são riscos comuns, né, que é o diversos tipos de lixo ali que é produzido, sacos, plásticos, né? E os pérfuros cortantes, né? Pérfuro cortante a gente está falando aqui naquele lixo que pode estar rompendo a integridade da pele ali da pessoa. Agulhas, né, bisturis, dentre outros materiais também que se encaixam aí dentro dos produtos pérfuro-cortantes, né? Aí o que acontece? Quando a gente fala de gerenciamento dos resíduos de saúde, essa nossa separação aqui, pessoal, essa organização a gente já considera aqui esses grupos. Logicamente que eu não vou misturar um lixo de risco químico com risco comum, certo? Logicamente eu não vou misturar um material que tem um risco de pérfuro cortante com um lixo comum. O que isso quer dizer? Eu não vou misturar uma agulha, por exemplo, com uma sacola ali simples, ok? Como um pacote ali de seringa, dentre outros aspectos. Beleza? Então a gente, como eu falei para vocês, esse gerenciamento, né, ele obedece etapas, correto? E a gente vai começar falando aqui da segregação.
Segregação nada mais é do que separação. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, pessoal, é separar esse lixo, né? É separar. Como assim, pessoal? Separar é dizer se ele é químico, se ele o risco dele é radioativo. Não, então a gente vai fazer um processo ali de separação, que esse nome mais técnico a gente chama de segregação. Consiste na separação dos resíduos no momento, olha só, no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas e o seu estado físico e os riscos envolvidos. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu estou preparando ali uma medicação, né, a seringa, né, pessoal? A partir do momento que eu estou preparando uma medicação, ali eu tenho, por exemplo, a agulha, né? Eu tenho uma agulha e eu tenho ali luva, certo? Então aqui eu tenho um material perfluorocortante, né? E eu tenho aqui um lixo diferente do perfluorocortante, que é a luva. Então são dois produtos que eu não vou misturar. Logicamente, eu vou fazer o que ali, pessoal? Uma segregação, uma separação. Então, o primeiro passo para o manejo dos resíduos de saúde, né, ser de forma organizada, gerenciar esse processo é o que? A separação desses resíduos, tá bom? Segundo passo vem o acondicionamento. Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, né? Primeiro passo eu já separei esse lixo, né? Agora eu vou o que? Acondicionar. O que seria esse acondicionar? O que seria esse acondicionamento? Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, ou seja, os resíduos separados, em sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade de recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a sua geração diária a cada tipo de resíduo. O que isso quer dizer? Eu já separei aquele lixo. Agora eu vou o quê? O que eu vou fazer com ele? Acondicionar, certo? Eu vou acondicionar. Eu vou colocar ele ali dentro de um recipiente, né? De acordo com as suas características. Beleza? Vamos seguir aqui, galera. O acondicionamento, né, os resíduos sólidos eles devem ser acondicionados em sacos resistentes, né, a vazamentos e impermeáveis, de acordo com a norma brasileira, né, 9191 de 2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a BNT. Deve ser respeitado o limite de peso de cada saco, além de ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Colocar os sacos em coletores de material lavável, resistente ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual e possuir cantos arredondados. Os resíduos perfluorocortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes a furos, né, e vazamento, e ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório. Então, o que eu falo ali de acondicionamento, eu tenho que colocar esse lixo em um recipiente. O primeiro passo foi a separação, né, a segregação, depois eu tenho o que? O acondicionamento. Né? E esse recipiente ele tem que ser de acordo com a característica desse material. Ok? Pronto, eu já separei, eu já acondicionei, agora eu vou identificar. Né? O que seria identificar? É a etapa do manejo dos resíduos, onde permite o conhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos resíduos de saúde. Certo? Então eu já separei aquele produto, aquele resíduo de saúde, eu já acondicionei, agora eu vou identificar. Eu vou dizer ali se é um risco biológico, se é um perfluorocortante, se é o químico, se é o físico, se é o radioativo, né? Eu estou identificando a característica daquele tipo de resíduo. Os sacos de acondicionamento, recipientes de coleta interna e externa, os recipientes de transporte interno e externo e os locais de armazenamento devem, olha só essa característica aqui, devem ser identificados de tal forma a permitir a fácil visualização, certo? De forma indelével, né? Utilizando símbolos, cores e frases atendendo aos parâmetros referendados na norma brasileira, né? Da BNT. Além de outras exigências relacionadas à identificação de
conteúdo e ao risco específico de cada grupo de resíduos. Então, eu separei aquele lixo, né? Eu acondicionei e agora eu vou identificar. Por que eu preciso identificar? Porque eu preciso descrever e identificar o conteúdo e o risco específico de cada grupo, né? Existe ali, como eu falei, vários tipos de resíduos. Então, nós precisamos identificar e especificar o risco ali que aquela substância pode trazer para não só para a população humana, mas também para os animais. Certo? Vamos lá. Pronto. Eu já separei esse lixo, eu já condicionei, eu identifiquei, agora eu vou tirar ele do local. Eu vou remover ele das diversas clínicas, por exemplo, dentro da clínica médica, né, que é o âmbito que a gente trabalha, né, dentro da clínica cirúrgica, por exemplo. Então a gente vai fazer esse transporte interno, é colocar esse material ali dentro de transportadores ali internos, né? Esta etapa, que é o transporte interno, né, ela consiste no transporte do resíduo dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário. O que isso quer dizer? Vamos colocar a clínica médica aqui como exemplo. Né? Lá na clínica médica a gente produz vários tipos de materiais, né? Seringas, agulhas, né? Então tem a geração de vários resíduos de saúde. A gente separou, né? A gente fez essa segregação, a gente acondicionou, a gente identificou, agora precisa ser tirado desse ponto e levar ali para um local chamado de armazenamento temporário. O que seria esse armazenamento temporário? É um local onde vai ficar de forma temporária esse lixo, até vir aquele transporte externo, né? Coletar esse resíduo e dar uma disposição final para ele. Então é basicamente esse transporte interno aí que é realizado até o local ali de armazenamento temporário, tá bom? Como eu falei, o transporte interno ele pega esse local onde foi gerado, né, esse lixo e leva até para o armazenamento temporário. Que é o armazenamento temporário, é um local onde vai armazenar esse resíduo até que o transporte, né, externo venha buscar e levar para uma disposição final, certo? O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente definido, certo? Em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividade. O que isso quer dizer? Que esse transporte desse resíduo dentro do hospital, né, ele deve ser feito num local onde eu tenho uma pouca movimentação. Né? Em períodos ali onde eu não tenho visitas, né, em períodos onde não está tendo distribuição de produtos estéreis, por exemplo, né, de roupas, né, de medicamentos. Então tem que fazer ali num período onde tem um mínimo de movimentação. Ok? Os carros para transporte interno, né, eles devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, resistente ao processo de descontaminação, determinado pelo laboratório, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados. Né? Por que esse meio de transporte ali desse substância dentro interno ele deve ter esses cantos e bordas arredondados para facilitar depois a limpeza desse equipamento, né? A gente sabe quando os cantos ali eles são mais arredondados, né? Eles são uma facilidade maior para limpeza. É diferente se fosse ali um local com cantos quadrados, certo? Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. Né? O recipiente com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes, né, desprovidos de roda deve observar os limites de carga permitidos para a regra para o transporte, né, de trabalhadores conforme normas reguladoras ao Ministério do Trabalho e Emprego. O que isso quer dizer? Que aqueles equipamentos ali com capacidade maior, né, de 400 litros, né, claro que eles precisam ter as rodas, né, e como for uma quantidade ali menor, né, tem que obedecer ali as condições que protejam a integridade ali do trabalhador, tá bom? Agora vem um armazenamento temporário. Então eu separei esse lixo, eu acondicionei, eu identifiquei,
eu fiz o transporte interno, agora eu vou armazenar ele de forma temporária, certo? Esse armazenamento temporário, ele consiste na guarda temporária dos recipientes, né, contendo os resíduos já acondicionados em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para a coleta externa. Não pode ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, né? Sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. Ok? Esse armazenamento temporário ele pode ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifique. O que isso quer dizer, pessoal? Existe o armazenamento temporário, né, e existe o armazenamento externo. Quando o ponto de geração ele for mais próximo ali do armazenamento externo, a gente pode dispensar esse armazenamento temporário. Beleza? É mais ou menos assim que funciona na prática, tá? O tratamento. O que significa esse tratamento do lixo hospitalar? É como se fosse uma redução ali da carga microbiana de alguns resíduos, né? Olha só, o tratamento preliminar ele consiste na descontaminação dos resíduos, né, que é a desinfecção ou esterilização por meios físicos ou químicos, realizados em condições de segurança e eficácia comprovada no local de geração, a fim de modificar as características químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e promover a redução, a eliminação ou a neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, animal e ambiental. Então, quando a gente fala de tratamento aí dos resíduos de saúde, a gente, na prática, deveria funcionar basicamente dessa forma. Reduzir, né, a carga microbiana daquele tipo de produto, daquele tipo de resíduo, para que quando fosse para o meio ambiente não trouxessem riscos, não só para os seres humanos, mas também para os animais. Beleza? E o armazenamento externo, né, já é um ponto ali onde vai ser feita essa coleta, né, e tirado desse armazenamento externo e levado ali para um processo de disposição final. Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, né, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. Neste local não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora de recipientes ali estacionados. Então, o armazenamento externo, né, ele já guarda ali a coleta, né, dos veículos transportadores. Coleta e transportes externos, né? Esses transportes a gente está falando ali dentro, fora, quer dizer, extra estabelecimento, né? A gente fala de fora dos hospitais, fora dos estabelecimentos de saúde, mas que é um percurso que deve obedecer ali, principalmente o Conselho Nacional de Meio Ambiente. A coleta e transportes externos, né, consiste na remoção dos resíduos de saúde, né, do abrigo de armazenamento externo até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando as técnicas que garantam, né, a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. A coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde deve se realizar de acordo com a NBR, né? Algumas normas ali, principalmente do Conselho Nacional de Meio Ambiente, eles mencionam de como deve ser feito esse transporte externo desses resíduos que são produzidos dentro dos estabelecimentos de saúde. E a disposição final, né, que é o local ali final para onde esse lixo que é produzido dentro dos hospitais vão, eles devem obedecer ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, que consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação e com licenciamento ambiental de acordo com a resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, aonde vai ser aquela disposição final, né, precisa ter todo uma autorização do Conselho do Meio Ambiente, né, tem que ter toda uma preparação daquele solo, né, para que não possa trazer riscos tanto para os seres humanos quanto para os animais.
tá, pessoal? Então, o lixo que a gente produz dentro dos hospitais, eles obedecem toda uma etapa, né? Que vai ali desde a segregação, que é a separação, até a disposição final dessa substância. Beleza?